Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita para se inscrever agora e fazer parte dessa nossa roda de conversa. Você está vendo hoje que estou com uma convidada especial. Essa é a minha irmã, Emily. Muito prazer. Normalmente ela e a minha mãe são as primeiras a me ouvir quando eu tenho algum assunto para discutir, elaborar, ou construir, ou que estou ainda em dúvida. E como eu falei naquele último vídeo, muito da linguagem não verbal a gente aprende através das histórias. E quando a gente passa por alguma situação em que eu me senti estranho, ou que eu percebi algo estranho, mas ainda não sei dizer exatamente o que eu senti, é com elas que eu discuto e a gente elabora a descrição do que a gente está sentindo. Isso, chegar em algum lugar pra se entender, né? Isso, às vezes se entender e às vezes levam horas. Muitas das vezes eu até já cheguei a me atrasar para algum compromisso por causa dessa nossa conversa que levou horas. E a gente precisa pelo menos tentar concluir um raciocínio, né? Não dá pra sair, deixar em aberto, depois você fica agoniado no compromisso querendo terminar aquilo. Mas como assim? Eu paro de pensar nisso e isso e aquilo, né? Mas não é pra isso que eu trouxe a minha irmã aqui hoje. Eu comecei um quadro aqui no canal sobre os livros que foram marcos na minha vida e hoje eu te trouxe uma convidada especial para dizer sobre os livros que foram marcos na vida dela. É isso aí, então vamos lá. Vou começar com os livros que me introduziram no mundo da leitura, então foram os livros da minha infância. Quando ela começou a se interessar por ler, eu sou a caçula, então consequentemente tem muita influência. Ela começou a ler e aí eu fui permitida assim a escolher um livro também, porque ela ia ganhar um. E aí eu escolhi esse daqui quando eu tinha 7 anos. Ótimo. Colégio de Princesas, uma coroa para vir. Esse livro, eu era apaixonada. Eu tenho 24 anos hoje, continuo tão apaixonada quanto aos 7 por todo esse universo da escola de princesas. Aos 7 anos, se me perguntassem o que eu queria da vida, era estudar no colégio de princesas. Adorava a tia Henrietta, a Vi, que ela é uma criança assim meio moleca, mas é da linhagem, o pai dela é da linhagem real, dos Eneteolania. Não sei se eu estou me equivocando pronunciando dessa forma, mas eu li assim na infância, então é o que vai ser. E ela foi colocada para participar do colégio de princesas para poder seguir a linhagem do pai, a linhagem real. E tem muitas leituras, muito divertido toda a configuração do livro. Eu amava os desenhos que tem e as trocas de e-mails que ela tinha com os amiguinhos e não sei, é a minha paixão da infância. Depois de alguns anos eu descobri que tinha mais 3 da sequência e aí foram os presentes que eu pedi pra ganhar. Aí eu quero para ver que Um Príncipe Fora do Comum e Princesa em Campo. Esse na verdade é o segundo e esse é o terceiro. Uma saga bem legal pra presentear. E tem um cheirinho ainda das páginas novas, daquela mesma configuração de produção de Meu Querido Diário Otário, meio que parecendo folha de revista. Esse também foi marco. Ok. Não, acabou, foi eu que vendo Olhando os livros e esqueço que eu tô gravando. A segunda foram os gibis que também introduziram eu e ela, e a gente lia muito gibi da Turma da Mônica. Infelizmente só tem 2 pra mostrar, porque Por favor, digamos em bom e alto som. a gente tinha ia no shopping, aquelas filazinhas pra comprar no caixa, isso, obrigada. Quando a gente ficava lá no caixa, tinha umas sequências de gibi da Turma da Mônica, e a gente ficava interessado olhando, nossos pais falavam, pode escolher um. Aí eu escolhia um, ela escolhia um. Só que quando ele tava na adolescência, ela não quis mais, aí eu fiquei super feliz, porque eu ia ter tipo uma coleção enorme. Eu tinha uma coleção enorme e tal, e ficou assim uma pilha de gibis. Aí eu guardava ela numa bolsa que eu não usava mais na escola, uma bolsa lateral rosa, guardei pra ficar conservado. Um belo dia, minha mãe decidiu doar aquela bolsa sem olhar o que tinha dentro. Então foi-se embora toda a coleção. Se você recebeu uma bolsa rosa cheia de gibi, devolva. Brincadeira. Espero que você tenha aproveitado muito com elas, porque foi muito divertido e a gente trocava assim, porque uma escolhia um, a outra escolhia outro, depois a gente trocava. Você lê esse, né?
E aí, isso que é o bom de ter irmão, né? Se você tem amizade, pelo menos, com seu irmão, É verdade. você consegue trocar as coisas. Hoje a gente troca as roupas. Exatamente. Joia. E aí, depois de um tempo, eu comprei algumas revistinhas da Luluzinha, doei elas e fiquei só com as do Tio Patinha, porque eu adoro esse personagem do Tio Patinha, especialmente nos desenhos. Que ele é inspirador, não é mesmo? Certo. Os seguintes são meus livros do coração. A saga, a trilogia, literalmente, né? Coração de Tinta. Eu conheci essa história pelo filme, eu amava o filme, amava os personagens. Essa história de você poder ler o livro em voz alta e os personagens saírem, os objetos saírem do livro me encantava. E aí eu descobri que tinha o livro, não era só um filme, era baseado no livro. E eu fiquei, meu Deus, essa aqui é a meta da minha vida. Tinha 10 anos. Bonito, né? De comprar. Linda essa capa, vamos mostrar. Nossa, mostra aí. E tem umas gravuras dentro que foi a própria Cornélia Funke, que é a autora, que desenhou à mão com aquelas canetas tinteiros. Eu sou apaixonada nesse livro todo. E alguns demorou um tempo de eu ganhar ele. Esse livro aqui, quem me deu o meu livro favorito foi Evelyn. E aí o que aconteceu? Eu estava determinada a comprar esse livro. Uma amiga minha perguntou assim: o que você gostaria de ganhar de aniversário? Eu tinha 13 anos. Aí eu pedi o segundo, porque eu sabia que eu ia comprar o primeiro. Então ela me deu isso aqui em 2015 e eu nunca comprei o primeiro livro. Eu nunca comprei o primeiro livro com 5 anos, só com o segundo. E aí o que aconteceu? Um belo dia lá em 2020 eu falei com ela assim: Ellen, eu vou começar a ler pelo segundo, depois eu compro o primeiro. Eu vou fazer igual você com a saga Percy Jackson, porque ela não comentou no último vídeo, mas ela começou contando. Eu li o primeiro livro e depois queria comprar os outros livros, né, pra montar a saga. Quando eu descobri, nossa, são 5 livros. E aí, só que a minha mãe não sabia a ordem, isso não sabia a ordem dos livros. E eu também não era assim de tanto de pesquisar no Google. Hoje em dia você pesquisa muito fácil qualquer coisa. Mas 2010, né? então. Aí a gente foi assim. Aí a gente foi na livraria pra comprar o livro e um dos livros estava lá, Percy Jackson. Então a gente comprou o quê? O Último Olimpiano, que é o 5º livro da saga. Então eu li o primeiro e depois eu li o último. E aí foi na ordem. Isso, aí foi na ordem que foi acontecendo. Exatamente. Aí depois ela releu o último. Claramente, depois eu organizei a leitura. Aí eu falei pra ela que eu ia começar pelo segundo, só que eu estraguei a surpresa porque ela já tinha comprado bem naquela semana esse segundo e esse primeiro. Aí eu comecei a ler por ele. E eu amo. O terceiro eu ganhei do meu primo. Eu ajudei ele com uma pesquisa da faculdade. Ele me deu esse livro de presente porque eu não cobrei nada pelo meu trabalho. Que ótimo. Eu amo essas capas, os desenhos são todos. Eu adoro a imaginação da Cornélia Funke. Inclusive, uma das coisas mais atraentes pra mim nesse livro é porque o próprio livro, o Coração de Tinta, dentro tem o autor do livro Coração de Tinta, que se chama Fenoglio. E ele escreve esse livro, Coração de Tinta. Então você está lendo o livro da Cornélia Funke, Coração de Tinta, sobre o livro do Fenoglio, Coração de Tinta, em que os personagens saem para a vida real. E aí no segundo livro, tanto que no segundo livro eles entram dentro do livro Coração de Tinta, inclusive o autor, ele tem a oportunidade de conviver com os personagens que ele criou e ele descobre que esses personagens são muito desagradáveis. E é isso, essa coleção. Vou apresentar pra vocês aqui a editora do vídeo. Ela vai colocar as capas desses livros que são maravilhosos. Estava aqui olhando os detalhes. Continuamos. Outro que é a minha paixão são Agatha Christie, toda a coleção de Agatha Christie. E eu conheci ela por esse livro aqui, Não Sobrou Nenhum. Quem viu o vídeo de Ellen, livros escritos na minha estante, você viu que um dos livros, a menina que roubava livros, ela comentou que foi a tia dela quem deu o livro. Foi a mesma coisa com esse caso do Não Sobrou Nenhum. Nossa tia é uma leitora ávida, então a gente acabou lucrando muito com isso, porque a gente ganhava esses presentes literários dela. E isso aí, na verdade, não foi uma doação totalmente
Daí foi um presente totalmente dado, né? Eu gostei tanto do livro, fiquei comentando e ela falou, não, pode pegar pra você. E eu adorei romance policial, eu adorei a escrita da Agatha Christie, eu adorei como toda a história era tão amarradinha e tinha esse suspense e me deixava preso no livro, eu queria já saber o que ia acontecer. Aí nasceu a minha meta de ter todos os, se eu não me engano, 65 livros da autora. Por enquanto eu já tenho 8, um deles eu doei pro meu primo. Então agora eu tenho que comprar de novo. E eu adoro romance policial escrito pela Agatha Christie. Prefiro, inclusive, os que tem o Hercule Poirot do que a Miss Marple. Mas eu adoro a escrita dela em si. Obrigada, hein? O próximo é esse aqui. As Aventuras de Pi. Eu também conheci essa história pelo filme. Eu já gostava de assistir alguns filmes indianos. Por curiosidade mesmo, pra saber de outras línguas. Ficou engraçado. Parecendo aquelas do Silvio Santos. Eu ganhei esse livro de uma amiga da família. E quando eu comecei a ler, eu achei... Já me prendeu, porque o Pi, ele era uma pessoa muito interessante. Ele se interessava pelo mundo, ele tinha curiosidade, então isso fazia com que ele perguntasse para as pessoas, como quisesse conversar, perguntasse da história delas, da vida delas, por que ela acredita no que ela acredita, pedia para falar um pouco mais da perspectiva sobre determinados assuntos. Então ele era uma pessoa muito interessada e isso torna o livro, a dinâmica do livro muito gostosa de ir lendo. Sim, tem umas tragédias que acontecem, né, durante o livro, a família dele que morre, quem viu o filme é muito parecida essa parte, mas... E também tem umas partes asquerosas que eu fiz questão de ler para ela quando eu estava me traumatizando. Eu não podia ficar sozinha com essas partes, porque não é Disney, né? Você colocou um ser humano, uma hiena, um orangotango, um tigre de bengala e uma zebra que tá com hemorragia num bote apertado. Então foram na lei da natureza acontecendo, então essas partes foram bem descritas. As precisões das descrições deste livro são excelentes a ponto de você ficar assim querendo ler. Exato. Principalmente porque essas partes assim, você tá no meio do. Ele tá no meio do mar, no Oceano Pacífico, então ele não tem como fazer as higienes naturais do ser humano, tomar banho, escovar os dentes, né? Então, Isso é um convite à leitura. ai, gente, desculpa. Mas, tirando essas pequenas partes asquerosas do livro, que Mas realmente são no livro. foi essa questão dele ser uma pessoa curiosa. E é muito interessante. E ele tem um humor, talvez era o meu humor lendo o livro, não sei. Pode ser o livro de cada um, né? Esse livro foi, inclusive, indicação de um amigo meu. Ele disse que estava achando muito interessante a história, as curiosidades em si que a história apresenta, características de animais, porque o pai dele tem um zoológico. Então, e o Pi é muito curioso, então ele vai estudar, ele vai pesquisar e você acaba descobrindo umas curiosidades de religiões, de animais, do mundo, de línguas, até porque nessa época que se passa o livro, a Índia tinha sido saindo daquele restante da colonização francesa, então tem muito do idioma francês aqui, porque os indianos tiveram que ir aprendendo. Tá numa época do governo desfavorável para o pai do Pi, então eles se mudam para o Canadá. Então tem toda uma característica cultural muito presente no livro e isso é muito interessante. E é tão Muito rico, né? Muito rico. Isso. E Gu, meu amigo, inclusive, se ele estiver assistindo esse vídeo, foi ele que me indicou. Muito obrigada por essa indicação. Ele disse que eu ia achar interessante e engraçado. Eu acho que ele sabia com que humor eu ia ler. Então foi muito gostosa essa leitura. Eu acho que eu acabei esse livro foi bem rápido, não foi na época. Eu acho que demorei esse livro. São 370 páginas. 371 páginas, mas é uma leitura muito fluida. Isso, foi muito gostoso de ler. Próximo, Esse daqui, A Lista de Brett. inclusive saiu o filme, né? Exato. A versão lá. Eu tinha, na época que eu li, eu me encantei com a personagem, me identifiquei com a personagem. E foi tão assim, sessão da tarde um pouco, que eu li ele em uma semana. E aí eu ficava falando pra ela, você tem que ler esse livro, você tem que ler esse livro comigo, porque foi muito gostosinho. E foi um livro que me marcou justamente porque foi um dos primeiros que eu consegui assim ler em... A gente quer ver seu gosto. que eu consegui, um dos primeiros que eu consegui assim, que eu acabei lendo em uma semana e não tinha percebido.
que eu tinha feito essa leitura tão rápido. Isso foi lá em 2017. Quando saiu o filme, a primeira coisa que ela viu o trailer, a primeira coisa que ela falou foi: mozão! Ela me chama de Mo. Ela me chama de Mo. Mozão, seu filme, seu livro, né? Seu livro! Aí eu fui assistir. Enfim, é uma história do meu coração. E aí o que aconteceu? Quando saiu a adaptação, todo mundo aqui em casa assistiu o filme, mas nossa mãe ainda não tinha lido o livro, então ela foi obrigada a ler o livro e ela adorou a história. Ai, que quentinho no coração. Próximo! Esse próximo livro foi um livro que me decepcionou. Eu queria muito ler esse livro na época. E quando eu conquistei ele, nossa, isso foi foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Pensei, nossa, agora é um momento de glória. Aí eu comecei a ler e tem tantas descrições sobre geologia e pedras. E vai ali ver a qualidade de como tá a pedra, o solo. E pra quem tem interesse nesse assunto, deve ser fantástico esse livro. Porém, pra mim, tem umas partes que eu falei pra ele: ai, eu não tô aguentando mais, só fala de pedra e solo. Tem uns momentos engraçados. Tem os momentos quando eles já estão lá a caminho de encontrar o centro da Terra. Demora, inclusive, para eles encontrarem o centro da Terra. Tem todo um trajeto até a gente chegar perto. Acho que é bem do meio pro final. Mas quando eu li, eu achei que falava muito de solo e essas características geográficas. Geografia nunca foi uma área assim meu forte. Então eu fiquei decepcionada com o livro. Talvez daqui a alguns anos, como dizer, talvez se eu reler, né, pode ser que eu goste e encontre outra coisa exatamente. É porque assim, é diferente do filme, né? Exato, é porque o filme tem isso, é verdade. E naquela época a gente não tinha noção de como as histórias dos filmes eram mais diferentes. Isso mesmo, né? E porque o interessante é que o sobrinho e o tio, eles vão por causa do livro, não, eles vão procurar por causa do livro, e não a história do livro em si. Então, eu acho que eu me empolguei. Alguém precisa fazer o livro do filme, tá? E, gente, os atores escolhidos também foram bons, né? Os diálogos, como eles colocam e prendem a gente, né? O filme foi interessante, foi mais divertido. Isso, divertido. Aí você espera que vai ter esse humor, essa diversão. E aí você encontra pedra. Exato. Ai, tinha muito dessas histórias geológicas. Não li. Mas é isso. Depois dessa descrição. Pois é, exatamente. Ela ficou desanimada. E por último, não menos importante, talvez um pouco, eu trouxe isso aqui em homenagem a ela, porque foi o nosso primeiro livro em conjunto, O Morro dos Ventos Uivantes, que é em homenagem ao nosso primeiro vídeo em conjunto também. E eu trouxe esse livro, que a mesma moça que me deu As Aventuras de Pi, uma amiga da família, ela sempre lembrava de mim quando tinha algum livro assim pra questão de biblioteca, sempre falava: oi, quer dar uma olhada nos livros que eu tô lendo? Aí eu ia dar uma olhada e eu vi esse, bem na época que ela estava lendo, e ela estava lendo e estava comentando que estava lendo pra mim, o que ela estava achando do livro. Eu achei esse e falei: pronto, vou levar o Morro dos Ventos Uivantes, que eu vou ler com ela. No início é muito envolvente, então a gente estava se divertindo com a leitura juntas. E essa edição é de março de 1971. Um dos motivos de conseguir desfazer. Mas depois o livro fica um pouco caótico. Tem um momento que eu me perguntei: o que eu estou fazendo aqui durante essa leitura? Quem me convidou? E aí eu não sabia do que se tratava. Sim. Nada, né? Mas foi bom, foi muito bom. Isso foi uma experiência que a gente ficava sentada durante os jantares, conversando, debatendo sobre as decisões e as capacidades de até onde um ser humano consegue chegar, da moral, da virtude. Esse livro já nos rendeu muitas e muitas conversas. E até hoje ele é lembrado. Então, é isso. Acabou o marco do nosso coração. E os nossos traumas. Exato. Então é isso, esses foram os meus livros que me marcaram.
Se você conhece algum que eu citei aqui, coloca aqui nos comentários pra gente saber como é que foi a sua experiência, se você gostou, se você não gostou, se teve algum que você não conhecia e agora quer talvez desbravar, né? Conhecer. Uma super recomendação se você nunca leu Coração de Tinta. Eu adoro, eu sou apaixonada por esse universo. Tem umas pessoas que elas falam assim, não entendo esse pessoal que gosta de um universo específico, né, de um livro Harry Potter, Senhor dos Anéis, não sei porque fico um tanto... Eu super entendo a questão de que não é o livro, né, gente? Vamos combinar, não é o livro, é o universo que a gente é apaixonado. Então, o meu é Coração de Tinta e eu super recomendo esse livro se você não conhece. Se você quiser assistir o filme também, super recomendo, porque eu adoro. E se você já leu As Aventuras de Pi, como foi a sua experiência, né? Acho digno a gente saber aqui, porque me deu muitos detalhes sobre esse livro. É verdade, e eu quero comprar pra ele ler. Então, não estou achando. Será que ele vai ler? Ele vai ter que ler. Ele vai ler. Por favor, coloque hashtag Leia Aventuras de Pi. Uma coisa curiosa que eu queria comentar agora, aproveitando, vamos lá. aproveitando, é que o personagem principal deste livro aqui, ele se chama Mortimer, apelidado de Mo, que é o apelido que ela me chama. É o apelido que ela me chama. Mo, ela fica assim, Mo, você ganha por causa de mozão. E esse daqui, As Aventuras de Pi, é o meu apelido de infância. Pi é como minha mãe me chama. Então, curiosamente, um dos livros mais queridos da minha vida levam, coincidentemente, as formas como as pessoas mais próximas carinhosamente me chamam. Então, eu gostaria de comentar. Neste vídeo. Exatamente. Então é isso. Lembre de deixar aqui nos comentários se você já conhecia algum desses livros e como foi a sua experiência com eles. E até o próximo vídeo. Obrigada pelo convite.